Manual de Assassinato para Boas Garotas é um suspense adolescente muito divertido. Mas o livro 2, Boa Garota Segredo Mortal, é o momento em que essa trilogia fica muito mais sombria. E justamente por isso eu tava curiosa para ver como que a série iria adaptar essa história aqui. Se iam ter muitas mudanças e se algumas coisinhas ali que me incomodaram na temporada 1 iriam melhorar um pouco nessa aqui. Então agora, depois de ter assistido todos os episódios da série da Netflix, eu vim aqui pra gente comparar série e livro e falar aí o que mudou e se essas mudanças realmente funcionaram. Eu sou a Mari, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero revisitar essa trilogia que eu amo tanto. Como eu falei, eu quero comparar essas principais diferenças entre livro e série e entender se essas mudanças realmente melhoraram a adaptação. Eu vou começar falando sem spoilers para quem ainda não assistiu a temporada ou também não leu esse livro. Mas no final do vídeo eu quero entrar mais em detalhes e comentar aí algumas mudanças que foram feitas nessa adaptação, então eu vou avisar direitinho quando for começar a parte com spoilers. Antes de falar da segunda temporada, eu acho que vale a gente lembrar rapidinho aqui, coisa de segundos, como que a história da primeira temporada terminou. Na primeira temporada da série, a gente acompanhou a nossa protagonista, a Pip, investigando ali o caso da Andy Bell, que escondia segredos muito macabros e mais complexos do que a cidadezinha de Little Kilton imaginava. No fim da sua investigação, a Pip consegue descobrir o que aconteceu, ela ganha ali reconhecimento pelo seu trabalho e ela transforma tudo o que ela descobriu em um podcast de muito sucesso. Mas apesar desse desfecho positivo, toda essa experiência deixa marcas profundas na Pip e é justamente aí que começa a história do segundo livro da trilogia, que é Boa Garota Segredo Mortal. Nessa continuação, a Pip decide que ela não vai mais se envolver com nenhum tipo de investigação. Só que quando Jamie, que é irmão de um amigo dela, desaparece e ninguém na cidade parece que tá muito preocupado em investigar o caso, ela é puxada de novo por uma nova investigação. Gente, eu já vou começar adiantando que eu gostei muito dessa segunda temporada. Eu achei ela muito bem adaptada e eu gostei muito mais do que da primeira. Eu achei que o ritmo tá muito legal e eu gostei que o tom da série tá mais coerente com o tom dos livros também. Uma coisa que eu gosto muito nessa série da Netflix é a ambientação. A cidade é 100% o que eu imaginava que era Little Kilton enquanto eu li os livros. Eu gostei bastante da fotografia também, do uso ali das cores, do elenco que foi escolhido pra série. Eu acho que isso tá muito bom, na verdade, desde a primeira temporada, mas aqui o conjunto da obra me agradou mais. A autora dos livros, a Holly Jackson, tá super envolvida na produção da série e aqui na segunda temporada ela entrou oficialmente ali pra equipe de roteiristas e pra mim isso fez muita diferença. Principalmente na hora de eles criarem ali algumas alteraçõezinhas na história, fazendo ela fluir melhor pra TV sem perder ali a alma, né, o espírito dos livros. E cara, eu amo muito essa série de livros, sério, eu sou muito fã da Holly Jackson, eu leio tudo que essa mulher escreve. Eu acho que se me dessem a lista de compras da Holly, eu ia ler, porque eu gosto muito da escrita dela e do jeito que ela conta histórias no geral. Eu li a trilogia de Manual de Assassinato já tem um tempão, mas eu revisei ali alguns pontos, alguns tópicos principais aí desse segundo livro para eu trazer esse vídeo aqui pro canal. E a minha ordem de favoritismo aí dessa trilogia é, em primeiro lugar, Boa Garota Nunca Mais, que é o desfecho, né, o último livro da trilogia. Em segundo lugar, o primeiro, e em último lugar, de preferência, eu acho que eu colocaria esse aqui. Porque quando eu li Boa Garota Segredo Mortal, eu acho que falando do sentido da investigação e do andamento da trama, foi o que eu mais senti uma quebra no ritmo. Então eu fiquei muito feliz que a Holly ali na equipe de roteiristas aproveitou a série para deixar a história um pouco mais dinâmica pensando no meio do audiovisual. E isso me fez gostar muito mais da segunda temporada do que da primeira. Eu também achei que nessa segunda temporada eles acertaram mais o foco do livro e eles também deixaram principalmente a parte da investigação da Pip menos conveniente demais, sabe? Que foi uma coisa que eu tinha sentido um pouco ali na primeira temporada. E aí a gente já entra no próximo tópico, que é: eu achei que a investigação como um todo funcionou muito melhor aqui. No livro, uma das coisas mais legais de se acompanhar é a forma como a Pip pensa e investiga os mistérios. A determinação dela, a curiosidade e principalmente a inteligência da Pip são o que movem ali toda a trama. Por exemplo, ela tá sempre ali se intrometendo onde ela não deve e fazendo perguntas incômodas, seja para suspeitos ou para a polícia. A Pip consegue muito bem conectar ali as informações que ela tá coletando e chegar a conclusões que nem a polícia tinha conseguido chegar, até porque, né, ela usa formas menos burocráticas e legais para chegar a esses fins.
Já na série, enquanto eu via a primeira temporada, eu senti muita falta disso. Eu tive a sensação de que algumas respostas meio que apareciam de uma forma conveniente, fácil demais, elas iam caindo ali no colo da Pip, sem ela realmente demonstrar todas essas habilidades que ela tem pra conseguir isso. E isso deu uma sensação de um desenvolvimento muito corrido também, principalmente nos episódios finais da primeira temporada. Então eu senti a falta desse processo de investigação que torna os livros tão interessantes, mas eu achei que eles melhoraram isso drasticamente aqui nessa segunda temporada. Eu vi a Pip muito mais ativa nessa investigação do desaparecimento do Jamie, muito mais insistente, e ela mesma fala ali pra outros personagens da série que ela deve meio que estar sendo odiada de tanto que ela tá insistindo, incomodando ali algumas pessoas, fazendo perguntas desconfortáveis. E o melhor é que isso não é só falado, a gente vê isso de fato acontecendo, e pra mim isso é o melhor de tudo. Depois eu falo mais sobre isso na parte com spoilers, mas a série mostra que a Pip tá realmente causando desconforto porque ela tá próxima demais de descobrir segredos. Eu achei que eles deram um ritmo bem legal pra temporada, inclusive foi um grande acerto eles terem intercalado tanto a investigação do desaparecimento do Jamie com o julgamento do Max. E eu também achei os episódios bem magnéticos, assim, mesmo já tendo lido e sabendo o que ia acontecer, eu tava vidrada, assim, pra ver o que eles iam fazer com os episódios. Pra não dizer ali que tudo são flores e que tudo é perfeito, eu diria que tem alguns detalhes que eles poderiam ter se aprofundado e explorado ainda mais. Principalmente quando a gente vai chegando ali na resolução das coisas nos episódios finais. Essa segunda temporada tem 6 episódios, assim como a primeira teve, e eu continuo achando, como eu achei enquanto eu via a primeira temporada, que 7 ou 8 episódios teriam sido ideais pra desenvolver tudo com bastante calma. E eu acho que eles poderiam ter colocado algumas informações cruciais ali pro encerrar da trama mais cedo na temporada, pra você não receber ali algumas informações logo na conclusão de tudo e não ficar aquele sentimento de nossa, mas tá acontecendo tudo isso logo no final, sabe? Aquela coisa meio corrida. Não que eu tenha achado que ficou um final corrido, mas eles podiam ter entregado algumas coisas mais cedo. Enfim, não foi nada que prejudicou a experiência. De fato, todas as coisas mais importantes para essa história que estão no livro estão representadas em tela, e elas estão representadas de uma forma bem divertida e interessante. Outra expectativa que eu tinha pra essa segunda temporada diz respeito à própria Pip. Eu amo muito a Pip dos livros, ela é uma das minhas protagonistas preferidas, porque ela é muito inteligente, ela é ali mais na dela, mas ela também é super debochada, super ousada e muito corajosa. E aí eu preciso dizer que eu amo a escolha da Emma Myers pra interpretar a Pip na série. Ela é 100% o que eu tinha imaginado de aparência e do jeitinho também da Pip. Mas na primeira temporada eu sentia que o roteiro tava deixando a Pip ali menos ativa nas investigações e menos ousada também, menos debochada do que ela realmente é. Eu queria ter visto ela realmente nesse tom mais fechado que ela geralmente tem, mas ainda assim uma pessoa muito insistente, muito teimosa, enfim, uma pessoa que vai muito atrás das coisas, assim, é muito determinada, e eu senti que nessa segunda temporada eles conseguiram chegar muito mais perto da Pip dos livros. Não porque a personagem mudou completamente de uma temporada pra outra, mas porque eu senti que a série deu muito mais espaço pra ela demonstrar essas características que tornam ela tão interessante. E ainda falando dela, eu acho importante comentar que esse livro é muito um livro de transição. Ele é uma ponte perfeita ali entre os acontecimentos que a gente tem no primeiro livro pro desfecho que a gente vai ter no final dessa trilogia. E pra mim, uma das melhores decisões dessa temporada foi dar muito mais destaque pra transição ali comportamental e emocional que a Pip passa. Isso vai ser muito importante ali em Boa Garota Nunca Mais, e eu gostei que eles fizeram essa mudança emocional e de comportamento dela ser gradual, mas também ser bem impactante. E é muito importante que isso esteja impactando ela, mas também esteja impactando as pessoas ao seu redor. Então a família, os amigos, a relação dela com o Ravi, e eu achei que a série mostrou isso muito bem. E gente, só um recadinho rápido, o canal tá começando por agora, então se você puder deixar o seu like e se inscrever, você vai estar me ajudando bastante. E aí, gente, falando do Ravi, vamos para um tópico sensível. Eu gosto da Pip e do Ravi na série, eles são fofinhos, o ator que faz o Ravi, inclusive, é perfeito ali de aparência pro personagem, mas eu tenho que confessar que eu não gosto tanto dessa dupla na série como eu gosto deles no livro. Se você ama, tá tudo bem, mas é que eu não consigo me desvencilhar da imagem que eu tenho do casal dos livros, que é um casal muito querido, muito divertido, e é um dos meus casais preferidos, inclusive, da literatura. No livro, o Ravi e a Pip são muito parceiros, eles
ele tá com ela o tempo inteirinho e ele também é muito ativo em toda essa busca pelo Jamie. E essa presença constante dele e essa amizade e cumplicidade que eles têm é muito desenvolvida aqui nesse livro 2. Essa dupla investigativa que ele forma com a Pip vai ser crucial aí pro desenrolar do final dessa trilogia. E é óbvio que quando a gente tá falando de uma adaptação, né, de um livro sendo adaptado pro meio audiovisual, a gente sabe que a produção vai fazer concessões ali, vai priorizar alguns detalhes e alguns temas em cima de outros e tá tudo bem. Eu acho que eles realmente focaram nas duas coisas que eram mais essenciais ali para essa história funcionar em tela, que era o mistério do Jamie ser coerente e interessante e a Pip também ter essa evolução emocional e de comportamento. E aí eu penso que faltou mais tempo de tela para Pip e o Ravi se desenvolverem como um casal e desenvolverem mais química também, né? Enfim, eu gosto deles, eu acho que o Ravi também tá mais engraçadinho, né, nessa temporada, tá mais debochadinho. Ele é muito assim nos livros, mas eu sinto que faltou ver mais deles para eu enxergar os dois assim como eu os enxerguei no livro. Além disso, a série também fez algumas mudanças bem interessantes. Eu amei que ela inclui referências ao livro extra da trilogia, por exemplo. Pra quem não sabe, a gente tem a trilogia, mas também tem um conto extra, que é uma história à parte chamada Jogo Fatal. Jogo Fatal é um prelúdio, ou seja, a história dele acontece antes ali do primeiro livro, que é Manual de Assassinato para Boas Garotas. Nele, a Pip e os amigos participam de um jogo de investigação meio RPG, ali de mistério, durante uma festa. Uma coisa meio whodunit, sabe? Tipo, ai, quem matou? E esse prelúdio é bem legal pra gente ver ali o gosto que a Pip sempre teve por resolver mistérios, além de enxergar um pouco mais da dinâmica dela com os seus amigos. Eles incluem alguns minutinhos dessa história e mesmo que seja em outra cronologia, foi bem legal ver isso representado em tela. Nessa temporada a gente tem alguns personagens novos também, como o Robin Hastings, que é o primo do Max. O Robin não existe nos livros e no começo, enquanto eu tava assistindo, eu até pensei, nossa, que aleatório, né? Botaram do nada ali um primo pro Max. Mas eu achei que até fez sentido e eu achei legal que contribuiu um pouco mais, assim, pra importância ali de todo aquele plot do Max. A gente também tem aqui um pouco mais da mãe do Max, que existe nos livros, mas não com tanta ênfase, assim, que nem a série deu. E eu achei isso muito legal, porque engrandeceu bastante toda essa parte da história com alguns conflitos internos ali da família. Eles também fizeram algumas mudanças no que diz respeito à história do Jamie, e eu achei elas muito bem-vindas. Eu achei que deu mais relevância no geral, assim, pro Jamie e conectou algumas coisas que acho que iriam parecer um pouco soltas na série, sabe? Tipo, o Jamie, o Max, o julgamento, enfim, eu achei que funcionou bastante assim. E só pra fechar esse tópico, eu achei muito importante e muito legal que a série tá construindo muito bem a ponte pra terceira temporada e eu espero que a série seja renovada. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, ela ainda não foi, mas eu espero que isso aconteça porque eu quero muito ver o desfecho da série também. Enquanto eu vi, eu tive a impressão que a série tá tentando conectar um pouco mais os acontecimentos ali do segundo pro terceiro livro na série e preparar alguns elementos assim com alguma antecedência. Então, gente, só pra concluir essa parte sem spoilers, eu como uma pessoa que é muito fã dos livros, estava um pouco receosa, mas eu gostei muito do resultado final. Se você ainda não assistiu e veio aqui pra saber se vale a pena, eu recomendo bastante. Todos os pontos principais do livro, tudo que é mais importante pra essa história tá representado em tela. Eu gostei da forma como eles priorizaram os acontecimentos, gostei do tom e gostei bastante do roteiro. Eu achei que o roteiro ficou muito melhor pra essa segunda temporada. Eu tive aquela sensação confortável de você tá vendo um mistério meio adolescente em uma cidadezinha pequena, uma coisa meio Pretty Little Liars, sabe? Então só por isso já valeu muito a experiência pra mim. Ainda que eu acho que os dramas e os mistérios de Manual de Assassinato não sejam tão adolescentes assim. Tem o que melhorar? Tem. Eu queria muito que a terceira temporada tivesse aí uns 8 episódios, eu acho que seria o ideal. E eu tô muito ansiosa, mas né, a gente fica com um pouco de medo, porque como eu falei, é o meu livro preferido dessa trilogia. E agora chegou o momento que eu queria aprofundar um pouco mais alguns detalhes com spoilers pra quem já assistiu a série. Então se você ainda não viu, eu recomendo que você pare o vídeo por aqui, vai lá terminar a série e depois você volta pra gente comentar alguns detalhes com spoilers.
E eu queria começar falando do Stanley. O Stanley é um personagem-chave para essa temporada e ele teve bastante mudança aqui na adaptação. Nos livros, ele é um jornalista que aparece desde o primeiro livro e ele fica sempre escrevendo ali sobre o caso da Indy Bell, e é dessa forma que a Pip acaba conhecendo o Stanley. Já que na série, ele apareceu só nessa segunda temporada e eu achei muito coerente ele não ser um jornalista. Dessa forma, eles não precisam explicar o porquê que ele não apareceu na primeira temporada, já que aqui na série ele tá sendo um cara muito mais discreto. E pra mim faz muito sentido que um cara que tá querendo se esconder tenha uma profissão muito mais discreta também, tipo segurança de um clube. Eu gostei bastante que o Stanley aparece ali no clube, a Pip já tem algumas conversas com ele desde o começo da temporada, então eu achei que as mudanças que fizeram pra ele foram muito bem-vindas. No livro é mais impactante descobrir que o Stanley é a criança Brunswick, porque a gente conhece ele desde o livro 1. Mas eu não achei ruim, assim, não achei que prejudicou a gente conhecer ele só agora na segunda temporada da série. Eu só fiquei pensando se não tava muito óbvio que o Stanley tava envolvido de alguma forma ali no caso. Eu espero que não. Porque como eu assisti com o livro em mente, eu já sabia que o Stanley era a criança Brunswick e que ele tava envolvido de certa forma no desaparecimento do Jamie. Mas eu fiquei pensando assim, se todas as vezes que ele aparece não estavam deixando muito óbvio que ele era um suspeito, assim, que ele tava de alguma maneira envolvido. Enfim, eu espero que não, e que eu só tenha sentido isso porque eu já sabia o que acontecia, né? Outro tópico que eu acho que dá pra gente elaborar mais com spoilers é o próprio Jamie. Eu adorei que a série desenvolveu mais a relação dele com alguns personagens, como o irmão, a Nath, a relação dele com outras pessoas e até mesmo com a Pip. E eu gostei muito que ele aparece ali naquele comecinho, durante o RPG de mistério, porque isso realmente acontece no livro Jogo Fatal e ele realmente faz o papel meio que de vítima ali daquele jogo que eles estão fazendo. Além disso, quando eu li Boa Garota Segredo Mortal, eu achei que tava tudo bem existirem ali algumas subtramas mais independentes acontecendo na cidadezinha de Little Kilton, até porque nem tudo é sobre a Pip ou sobre o Max, enfim. Só que falando de uma série onde você tem menos tempo e as coisas são mais atmosféricas ali, mais visuais, eu acho que faz muito sentido eles terem colocado o Jamie como uma testemunha ocular do julgamento do Max. Até porque fazendo isso, a série entrelaça mais essas duas tramas, né, do desaparecimento e do julgamento do Max, e eles também reforçam mais a ideia de que o Max é um possível suspeito, até porque a série precisa de suspeitos, né? E vamos combinar que, independente ali do caso do Jamie, o Max é um grande vilão, né, de toda essa trama, principalmente da segunda temporada. E por isso eu gostei bastante de todo esse enfoque maior que eles deram pro Max. Tipo, é muito interessante ver, por exemplo, a mãe dele repudiando ele cada vez mais conforme ela vai suspeitando que o que tá sendo falado ali no julgamento contra ele realmente é verdade. Aí eu achei tão angustiante ali no final, quando ele é inocentado e aí a mãe dele tá convencida de que ele é sim culpado e ele fica, não mãe, a gente tem que comemorar todos juntos, e ela fica assim com um ódio mortal assim do próprio filho, é terrível. O legal de ver adaptações em formatos diferentes, né, dos livros, é que a gente consegue ver muito mais outras perspectivas que não a dos protagonistas, né? Então, cenas como essa, eu acho que engrandecem muito o formato, assim, engrandecem muito a adaptação. Isso dá dimensão para a história do Max e coloca ele realmente nessa posição de vilão, né? Inclusive, todo esse desenvolvimento vai ser muito importante pro desfecho da trilogia. A série também tem algumas mudanças com relação a Kara. Eles dão um maior enfoque para ela no caso do Jamie e também abordam aquela questão dela estar abusando ali de algumas substâncias, se sentir muito sozinha. E eu senti que toda essa subtrama da Kara às vezes ficou um pouquinho largada, sabe? No livro isso é um pouco mais fechadinho, faz um pouco mais de sentido, mas aqui na série eu sinto que eles tentaram incluir ela em alguns momentos, meio que só pra não parecer que eles estão descartando o personagem, sabe? Tipo, ó, gente, lembra da Kara? A gente não esqueceu dela, ela tá aqui. Mas enfim, eu ainda acho muito bonitinha toda a relação que ela tem com a Pip, ela se resolvendo ali no final, ela falando pra Pip que a Pip sempre foi a família dela, então tá tudo certo, as coisas que ela descobriu, né, na primeira temporada, no primeiro livro. A Kara dos livros, ela ganha muito mais dimensões, ela é uma personagem que consegue ter algumas subtramas melhor exploradas do que na série, mas é aquilo, né, assim como eu falei do Ravi, eu sinto que a série não tem tanto tempo, assim,
de tela pra ela se desenvolver e pra ela desenvolver a relação que ela tem com a Pip. Enfim, nem tudo dá pra ser priorizado em 6 episódios, então faz parte. Eu acho que pro tempo de tela que eles tinham foi suficiente, assim, pra mostrar um pouco da personagem ainda. E aí, pra gente fechar a parte com spoilers, eu vou falar do que eu mais gostei nessa temporada, que foi a Pip surtando. A Pip já começa, né, a temporada bem abalada com as consequências ali da investigação do caso da Indy Bell. Então ela tá traumatizada porque ela descobriu que o pai da sua melhor amiga, que ela conheceu a vida inteira, estava envolvido nisso, e também porque, né, ela quase desviveu ali. E aí a Pip vai ficando meio paranoica enquanto ela quer muito ajudar o Connor a achar o seu irmão Jamie. E ela também vai recebendo algumas ameaças anônimas super bizarras. E isso pra mim é o que, assim, eles não podiam errar ao adaptar o livro, porque é muito importante, que nem eu falei, essa transição, essa ponte ali da história envolvendo a degradação do estado mental da Pip. Enfim, ela se tornando ali mais ousada, mais impulsiva. Eu achei que eles acertaram muito isso. Eu tava com medo deles errarem, eles não erraram. E a temporada mostrou bastante a evolução que ela tem desses momentos de instabilidade. A Emma Myers, inclusive, mandou muito bem nesses momentos mais emocionais da Pip. E nisso, a relação dela com os familiares e com seus amigos vai sendo muito abalada, né? A relação dela com a mãe, com o pai, com o Ravi um pouquinho também, com a Kara, né? E aqui eu acho importante frisar que vem meio que daqui, assim, a minha saudade do casal Pip e Ravi dos livros, porque é principalmente nesse momento que o Ravi se torna um ponto de sustentação, assim, pra Pip. Ele vira um porto seguro pra ela. Ele sabe que ela não vai parar de investigar, que ela vai continuar com as investigações, até porque ela fala muito que ela tá fazendo isso pra ajudar os outros, mas ela também faz isso muito por ela. E ainda assim, o Ravi é o maior apoiador da Pip. Ele tá sempre ajudando no caso e sendo uma pessoa muito constante. Eu não vou falar nenhum spoiler do terceiro livro, obviamente, porque eu vou supor que nem todo mundo que assistiu a segunda temporada leu o terceiro livro. Mas quem leu a trilogia inteira provavelmente já percebeu algumas referências adiantadas do terceiro livro espalhadas ali pela temporada. Cara, quando eu vi essas coisas em tela, eu fiquei muito chocada. Assim, se você ainda não leu o terceiro livro, se você não leu os livros, inclusive, leia, e principalmente o último, que é, como eu falei, o meu favorito. Ele é muito, muito impactante e muito bom. Eu espero muito que eles renovem a série, porque eu quero muito ver como eles vão adaptar o encerramento dessa trilogia que me marcou tanto. No fim das contas, eu tenho um carinho e um apego muito grande ali à obra original da Holly, mas eu também tô gostando bastante do caminho que a adaptação tá tomando. Acho que o mais importante é que mesmo que tenham existido mudanças, elas não existem meio que só para encurtar a história. Parece que elas realmente estão existindo com um propósito para trazer melhor as histórias do livro pro audiovisual e também para conectar alguns pontos da trama e preparar terreno pro que tá vindo pela frente. Então me contem aqui nos comentários o que vocês acharam da segunda temporada da série. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito obrigada por assistirem até aqui. Até mais!